está enxergando. Mesmo que às vezes possa ocorrer julgamento por parte das pessoas, nós sabemos que Deus conhece o nosso coração. Amém? Então, por isso nós temos que buscá-lo com o coração sincero. Davi também falou que se Salomão buscasse a Deus, ele encontraria, né? Ele fala aqui, se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então, o Senhor, ele tem a salvação, ele tem o amor dele para todos nós. Se nós buscarmos, nós acharemos. Mas se nós deixarmos a presença do Senhor, nós não encontraremos, né, a presença dele, nós pereceremos, porque só o Senhor ele tem vida para nós. Amém? E Davi disse para Salomão que o Senhor escolheu ele para edificar uma casa, um santuário para Deus. E ele deu mais um conselho: esforça-te e faça a obra. Assim como Deus escolheu a Salomão, Deus escolheu a cada um de nós para fazer uma obra. Deus escolheu Salomão para edificar o templo em Israel, para reconstruir o templo. E na nossa vida, Deus nos escolheu para uma obra. Todos nós temos um propósito aqui na Terra, né? E para nós cumprirmos esse propósito, nós temos que nos esforçar e fazer a obra. Então, nem tudo vai ser fácil, né? Muitas vezes a gente vai fazer a obra com muito esforço. Mas nós estaremos fazendo o que Deus colocou na nossa vida e isso mesmo assim vai nos trazer muita alegria. Amém? Aqui, depois de passar esses conselhos para Salomão, Davi ele deu muitas instruções. Ele falou detalhadamente sobre tudo que Salomão faria no templo. Falou sobre o peso, sobre medidas, sobre os materiais. Então, na nossa vida, quando o Senhor tem uma obra, assim como Davi aconselhou Salomão e deu todas as instruções, o Senhor também nos direciona. Então, se em algum momento da nossa vida a gente estiver confuso, o Senhor vai nos direcionar. Ele vai nos mostrar cada passo, ele vai nos mostrar tudo o que nós precisamos, amém? Saber. No momento certo, o Senhor vai nos mostrar. O Senhor não nos deixará confuso. Então, se tem algum irmão confuso em relação à obra que o Senhor colocou na vida, que venha pedir direção, porque o Senhor, Ele nos dá todas as direções que nós precisamos na nossa vida, amém? É só a gente pedir a Ele. No versículo 20, Davi falou também a Salomão. E disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tem bom ânimo, e obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Então, assim, depois de tudo o que Davi disse, de todo o trabalho que Salomão foi escolhido ali para fazer, Davi falou: esforça-te e tem bom ânimo, porque talvez Salomão tenha ficado um pouco assustado, né? Com tudo que ele tinha que fazer, com o templo que era enorme, né? O templo de Salomão. E Salomão, ele estava se tornando rei. Ele ainda estava aprendendo, então talvez ele tenha ficado assustado. Muitas vezes é assim na nossa vida, quando Deus fala algo para nós fazermos, nós pensamos, como? E nesse momento nós temos que nos lembrar que a palavra do Senhor em várias passagens diz para nós nos esforçarmos e termos bom ânimo na obra do Senhor, amém? Independente das circunstâncias, que a gente venha fazer a obra do Senhor com ânimo, né? Que a gente venha realmente não desanimar. Que a gente não venha desanimar independente da circunstância. Porque muitas vezes as situações podem parecer difíceis, mas o Senhor, assim como disse aqui na palavra dele, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Amém? Em nenhum momento. Ele está sempre ao nosso lado. Se Deus nos escolheu para fazer algo na obra dele, é porque Ele sabe que a gente é capaz. Mesmo que a gente não se sinta capaz, em todos os momentos, nós realmente não somos capazes. Nós somos seres humanos. É o Senhor que nos capacita, amém? A fazer tudo na obra do Senhor. Tudo que Ele quer que nós façamos, amém? E ali, quando Salomão se tornou rei, em 2 Crônicas, capítulo 7, o Senhor, Ele apareceu a Salomão e Ele falou com Salomão: Salomão, me peça uma coisa e eu te darei. Salomão, ele reconheceu, né, tudo que o Senhor já tinha feito na vida de Davi e
eu creio que reconhecendo tudo que Deus já tinha feito na vida do pai dele, ele também teve fé e ele pediu a Deus sabedoria. No versículo 10 de 2 Crônicas, capítulo 1, Salomão diz assim para Deus: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e encontrar perante este povo, porque quem poderia julgar este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto ouvi isto no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Então, quando Deus falou com Salomão que ele podia pedir tudo o que ele quisesse, Salomão pediu sabedoria. Eu acredito que nesse momento ele ainda estava pensando em tudo que Davi passou as instruções para ele fazer, e talvez, mesmo depois de todos os conselhos de Davi, ele não tenha se sentido capaz. Então ele pediu a Deus sabedoria, e o Senhor concedeu sabedoria a Salomão. Salomão, eu creio que foi o homem mais sábio da terra, porque quando Deus deu a oportunidade dele pedir qualquer coisa, ele pediu sabedoria. Então que a gente venha pedir sabedoria para Deus, amém? Em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos da sabedoria do céu. Muitas vezes, quando a gente vai fazer as coisas na terra com o nosso entendimento, dá tudo errado. Mas quando a gente pede a direção e a sabedoria de Deus, as coisas, elas acontecem de forma que a gente nem mesmo chega a compreender. Elas acontecem da maneira de Deus, no tempo de Deus. E Deus se agradou desse pedido de Salomão. Então, que nós venhamos pedir a Deus sabedoria. Eu vou ler alguns versículos de Eclesiastes que falam sobre a importância da sabedoria, né? Que servem aqui de exemplo. No versículo 9, no capítulo 9 de Eclesiastes, no versículo 12, diz assim: que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com um laço. Assim se laçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Então, aqui nessa passagem de Eclesiastes, que também foi escrito por Salomão, ele fala que o mau tempo pode chegar na vida de todos nós. Então, quando chegar o tempo mau, se chegar o tempo mau nas nossas vidas em algum momento, o que nos fará permanecer firmes é a palavra de Deus. É a sabedoria que a gente adquire a partir do momento que a gente ouve a palavra de Deus. Jesus disse que existem dois tipos de pessoas, né? As pessoas que edificam a sua casa sobre a rocha e as pessoas que edificam a sua casa sobre a areia. Quem edifica a casa sobre a rocha é quem firma a sua vida na palavra do Senhor, né? E quando a gente busca a sabedoria, nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Quando a gente busca conhecer a palavra de Deus, quando a gente busca ouvir os conselhos. Por que Salomão ele teve um reinado abençoado, uma vida abençoada? Porque ele ouviu os conselhos do rei, do pai dele. E nós temos que ouvir os conselhos, principalmente de Deus, nosso rei Jesus, e também dos nossos pais, dos nossos pastores, das pessoas que se preocupam com nós, que oram por nós, amém? Com as pessoas que o Senhor colocou na nossa vida para direcionar a nossa vida. Nós que somos filhos temos a maioria de nós, né? Temos os nossos pais, mas cada um aqui tem o Senhor e tem também os pastores aqui na terra, tem os amigos que vêm de Deus, né? Então que a gente venha sempre dar ouvido aos conselhos, assim como Salomão fez. Aqui Salomão ele deu um exemplo de uma cidade que era pequena e sobre ela veio um grande rei. Então era uma cidade pequena e um grande rei.
por que aquela cidade sobreviveu aos ataques do rei? Porque existia um sábio, somente um sábio, que cita aqui na palavra do Senhor, um sábio pobre, livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Ninguém se lembrava daquele pobre homem. E no versículo 18 fala que melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. O que eu entendi com isso? Que mesmo a cidade tendo um pobre sábio, que ninguém se lembrava dele, ela se livrou. Então assim é nas nossas vidas. Se a gente buscar a sabedoria, o Senhor ele vai nos livrar de muitas armadilhas, né, que às vezes o inimigo prepara para a nossa vida. Porque a gente busca a sabedoria, o discernimento do Senhor. E às vezes um sábio livrou a cidade toda, mas um pecador pode destruir muitos bens. Então às vezes um pouquinho que a gente deixa de ouvir a voz de Deus, isso pode trazer consequências ruins na nossa vida, né? Então, que nenhuma decisão que a gente venha tomar venha ser sem a direção do Senhor. Amém? Como diz em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Salomão, quando ele concluiu Eclesiastes, ele diz que de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Então, na conclusão de tudo, depois, Eclesiastes é um livro que Salomão ele reflete sobre a vida, né? Ele conclui que tudo é vaidade, mas o que nós devemos fazer é temer a Deus. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, para temer a Deus, a gente também tem que andar em sabedoria. A gente tem que ouvir as palavras do Senhor. No versículo 10, ele também diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras da verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Então, a palavra que nos foi dada pelo único pastor é a palavra de Deus. Amém? E muitas vezes a gente procura até outros tipos de palavras, como disse aqui, palavras agradáveis. Mas a palavra que a gente tem que buscar realmente é a palavra da verdade. Mesmo que a palavra da verdade muitas vezes seja o que a gente não quer ouvir. Né? Às vezes a gente escuta um conselho, às vezes a gente escuta até mesmo a direção do Senhor e a gente não queria aquilo. Mas é o que a gente precisa naquele momento. Então, Salomão, ele construiu o templo, ele seguiu os conselhos de Davi, seu pai, mas para isso ele pediu a sabedoria ao Senhor. Então, o que eu gostaria de deixar para os irmãos de meditação é isso: o Senhor ele tem uma grande obra na nossa vida, assim como ele teve na vida de Salomão, na vida de cada um de nós. Mesmo que a gente muitas vezes duvide disso, mesmo que a gente se ache pequeno diante do Senhor, o Senhor ele tem coisas grandes para cada um de nós. No momento certo, o Senhor ele faz a obra dele. Mas para isso a gente tem que buscar servir a Deus, a gente tem que buscar conhecer ao Senhor e a gente tem que buscar a sabedoria de Deus. A gente tem que buscar fazer tudo conforme a vontade do Senhor, assim como Salomão fez, amém? E foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, recebe essa palavra, irmãos, em nome de Jesus. Então, quem crê, aplauda.